Vamos lá, boa noite a todos, membros e convidados aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite. Paulo, Rodrigo, Roberto, Lau, Gi, prazer estar com você novamente. Legal, Alessandro. Falar um pouco da Gisele. Gisele Stefano Toledo já foi professora, né, de comunicação e artes e já está há um tempo trabalhando no mercado de mídia, foi diretora comercial aqui da Band de São Paulo, de 2019 a 2020, e aí migrou, retornou à velha casa da Band Vale, hoje para tocar toda a operação da Band Vale, portal, mídias, rádio, TV, e agora com o lançamento do nosso portal Band Vale, certo, Gisele? Isso, exatamente. Então, eu queria deixar aqui a primeira pergunta como introdução, qual a importância hoje do mundo digital, desse mundo tech, que são as plataformas e mídias digitais, para esse mercado de rádio e TV hoje? Como é que essa sinergia, essa simbiose está se conectando e como é que você enxerga o mercado hoje e daqui para frente? Primeiro, boa noite para todo mundo aqui. Tem duas pessoas da Band aqui, o Felipe Rodrigues, é do meu time, trabalha com a gente aqui na Band Vale, e o Rogério, que é o diretor da Vibra, da Band em São Paulo, aí que é o braço digital da Bandeirantes. Então, obrigada aí aos colegas da Band e muito prazer a todos vocês. Bom, assim, quando eu cheguei aqui no Vale, a gente tem 4 rádios e a televisão, né? E a gente começou a fazer um movimento com o digital pelo seguinte: a gente acredita muito que o nosso conteúdo regional ele tem que ser tão relevante, tão importante, que o telespectador e o ouvinte ele tem que ir atrás do nosso conteúdo em qualquer plataforma, né? Então, é importante para a gente, por exemplo, que o cara que escuta a Estéreo Vale, que gosta da rádio, que inclusive eu indico para vocês aí, que é uma rádio incrível, você pode escutar a Estéreo Vale no aplicativo da Band Rádios, você pode ir para o Spotify, a gente tem listas lá dos nossos programas que tem as músicas que tocam na Estéreo Vale, e agora você vai estar no portal escutando a rádio ao vivo. Então, assim, para nós, o mais importante é que o nosso conteúdo seja consumido, independente da plataforma. Ele não precisa estar na frente da televisão para consumir o nosso Band Cidade. Ele vai estar, o nosso jornal, ele é ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo nosso portal local aqui. Então, se você é de São José dos Campos, ou da região do Vale Paraíba, do Litoral Norte, de Campos do Jordão, nossa cobertura tem mais de 40 cidades, e você está no Rio de Janeiro, você consegue saber a notícia aqui da região. Eu tenho um sobrinho que mora na Alemanha, que a mãe dele mora aqui, e aí ele assiste, escuta a nossa rádio, ele a vida inteira morou em São José. Então, assim, eu acho que a internet quebrou todas as fronteiras e hoje os veículos, eles usam da internet para trazer mais audiência, né? Então, quanto mais a gente conseguir atingir o nosso público, independente da plataforma, mais audiência, e claro, o Ibope não mede essa audiência, né? Mas a gente sente os resultados no dia a dia, né? Porque a pesquisa do Ibope é só de televisão, né? Aquele people meter, todo mundo sabe como funciona. Então, a gente não tem essa medição de audiência. Então, às vezes, o cliente tem muito mais resultado e fala assim, nossa, mas como que o Datena deu 5 pontos e a gente está bombando aqui? Porque ele está em outras plataformas, não só na televisão. Então, a audiência dele não é 5 pontos de audiência, às vezes é até mais, né? Então, a importância para nós de estar no digital é realmente entregar para o nosso público um conteúdo relevante, que ele acompanhe as nossas marcas, o nosso conteúdo em qualquer lugar. Eu acho que, Gisele, eu acho que você comentou um negócio que você falou assim, acho que todo mundo sabe, mas eu acho que nem todo mundo sabe que então, vou explicar o Ibope, parte, né, do modelo comercial, durante muito tempo, até a chegada da tecnologia, eu não vou dizer que ele era viciado, mas ele era direcionado pelos resultados do Ibope, ou seja, por mais que a televisão fizesse, ou os comerciais das empresas, que são os contatos, fizessem um esforço danado para trazer
por exemplo, um programa como o MasterChef, o próprio da Atena, que de uma hora para outra estourassem, a gente não entendia como, por exemplo, uma receita não entrava assim do dia para a noite, porque levava muito tempo para as agências trazerem esse retorno de volta, né? Porque, e por exemplo, ninguém entende como é que uma rádio que todo mundo escuta, que estava num carro, que está num rádio por aí, não tem esse mesmo fluxo de dinheiro, não tem essa mesma audiência. E as tecnologias realmente trouxeram isso, e no meu entendimento, acho que não é na maioria, trouxeram uma oportunidade para que a gente desse esse salto, trouxesse esse desenvolvimento de negócio e engajamento de outras receitas. E eu acho que vale a gente trazer para todo mundo, se essa realmente foi a oportunidade para as outras mídias e para essas outras oportunidades, inclusive a diferença entre o local e o nacional, para que a gente entenda que o local ganhou muita oportunidade, não, Gisele? Acho que faz sentido isso, né? Sim, sim. E eu queria complementar, Gisele, até em cima do que o Paulo estava falando, que hoje, como você bem disse, né, você tinha a medição do Ibope via lá, que media lá de uma forma geral. Hoje, com as mídias sociais, você tem os famosos algoritmos. Então, você sabe quem você está atingindo, a quem você está direcionando e qual público que você está segmentando. Isso também tem auxiliado na transformação e até na elaboração desses novos conteúdos e programas? Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu vou contar para vocês como é que é a medição do Ibope, porque acho que não é todo mundo que sabe. Então, assim, o Ibope, ele instala um equipamento, tipo, sei lá, um videocassete, né, antigamente, na casa das pessoas, que chama People Meter. E aí, tem um controle remoto que ele classifica o jovem, a dona da casa, o marido e tudo mais. Então, quando você vai ligar o controle remoto, você põe sua senha, ele já sabe quem é, e aí ele fica medindo a sua mudança de canal, o seu consumo de televisão. Isso vai para uma central, e aí a gente consegue... O painel nacional de televisão, que é o PNT, ele mede 15 cidades, né? Então, são 15 cidades, principais mercados do país, que são medidos pelo PNT, as principais capitais. Então, é assim que o Ibope... E aí eles chegam numa central, e aí no dia seguinte entregam o resultado para a gente. Porque lembra antigamente que tinha aquele menininho do Gugu que passava assim na frente da tela e ele falava, estou em primeiro lugar. Então, antigamente, o Ibope dava em real time. Por que a gente não pode divulgar mais? Porque se tem uma quebra de sinal, se a informação não chega na central, então eles primeiro consolidam os dados para depois liberar para nós. E aí já não pode divulgar assim, estou em primeiro lugar no momento, né? E aí, e aí mede só a televisão mesmo, né? Só o consumo na frente da televisão. Ele não mede se você está, por exemplo, assistindo a Band pelo Facebook, você não mede se está assistindo pelo YouTube, não mede em nenhuma outra plataforma, tá? Um outro ponto que a gente estava falando é do bolo publicitário. E, assim, o que aconteceu de 2019 para 2020... a TV tinha 17 bilhões de share de mercado em 2019, 59% mais ou menos do bolo publicitário. Em 2020, a TV caiu para 14 bilhões. Né? Então, assim, teve uma queda do bolo publicitário no meio televisão. Em contrapartida, o digital cresceu. A gente tem aí, em 2019, 21%, de share de mercado, e 2020, 26% de share de mercado. Em números absolutos, o digital entrega aí 3 bi, mais ou menos, de bolo publicitário. Então, assim, apesar de ter 26%, o número absoluto é infinitamente menor do que o da televisão. A televisão ainda é o meio que tem o maior pedaço do dinheiro do mercado publicitário, tá? Esse dado a gente tem pelo SEMP, são 217, SEMP é Conselho de Normas Padrão. Então, são pesquisadas 217 agências de propaganda, são as maiores do país. Se a gente considerar que o país é enorme e que tem por exemplo, grupo de rádios no Brasil inteiro, de rede, Rádio Jovem Pan, Band, Metropolitana, e assim, e não são necessariamente pesquisados, a gente imagina que a indústria da comunicação ainda tem um bolo ainda muito maior do que esse que eu estou falando. Até porque
essas agências pequenas, às vezes são pequenas, mas assim, o interior entrega um dinheiro para o meio publicitário muito grande que não está aqui, tá? Então, a gente imagina que esse dinheiro seja muito maior. Com relação ao regional e o nacional, o que acontece? Eu acredito muito, eu acho que a grande maioria dos publicitários, a gente sabe que a sobrevivência da televisão passa pela regionalização, né? A pessoa tem que estar, a televisão tem que falar perto, tem que estar perto, tem que ter um engajamento, tem que o prefeito falar, tem que o vereador falar, tem que o dono do supermercado, a gente tem que, por exemplo, aqui a gente tem a Dutra, né? Não adianta eu saber o que está acontecendo em Brasília se eu vou ficar parado na Dutra aqui para ir embora para minha casa. Quer dizer, é o que impacta no meu dia a dia. Então, a televisão regional é fundamental para todos os meios. A Band tem 20 emissoras próprias, né? As grandes capitais dos principais mercados são do Johnny Saad, porque são as emissoras que a gente tem, né, da rede, e temos afiliadas, né? A gente cobre aí 98% do país com as emissoras regionais. E aí, hoje, aqui no Vale, a gente faz 5h30 por dia de TV ao vivo. Então, assim, é um conteúdo gigante que a gente faz por dia, trazendo o esporte da região, jornalismo da região, entretenimento, Vale Urgente, que é das 4 às 5 da tarde, que entrega para o Datena. Que, assim, ontem a gente teve 4 prefeitos na tela do jornal, e é incrível, porque as pessoas participam, tem um retorno incrível, porque, na verdade, assim, é onde a pessoa se sente representada, identificada. Então, a televisão regional hoje tem muita força, é muito importante, o grupo acredita muito na regionalização, né? As rádios têm um papel muito importante, porque nas emissoras regionais, a rádio chama a televisão e a televisão chama a rádio. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Depois eu quero ver todo mundo assistindo a nossa TV pelo Facebook ou pelo YouTube, aí, para vocês comprovarem o que eu estou falando. Olha só, a gente tem um jornal 10 para 7 às 7h20, que é o Band Cidade, segunda edição. E eu tenho na rádio um repórter das estradas na Rádio Band Vale, que eu tenho certeza que todo mundo já passou pela Dutra, já ouviu o repórter das estradas na Rádio Band Vale. A gente entra na TV, eu chamo, o nosso âncora da TV chama o cara dentro da rádio para dar notícia das estradas. Então, assim, é uma interação, uma troca super bacana. E aí a gente consegue engajar as pessoas, ter uma audiência muito maior do que o nacional. Quando a gente faz muito tempo que não faz pesquisa aqui, porque a pesquisa aqui na região é uma pesquisa especial, não é pesquisa do People Meter. Então, é uma outra metodologia ainda que o Ibope usa. Ele deixa um caderno na casa das pessoas, você tem que anotar de 15 em 15 minutos o que você está assistindo, durante uma semana, numa amostragem de 210 domicílios. Acho que eu estou falando rápido, né? Bom. Não, está excelente. Aí, as pessoas têm que anotar o que estão assistindo. O que acontece nessa pesquisa? Por que a gente não compra? Porque o Top of Mind funciona muito. Então, primeiro que as pessoas não vão ficar, né, escrevendo ali. Então, você fala, eu assisti o Jornal da Globo, novela das 8. Não necessariamente o cara assistiu a novela das 8. Se eu fizer uma listinha para vocês e falar assim, sabão em pó, o que vem na cabeça? É refrigerante, né? Coca-Cola. Então, assim, o Top of Mind funciona numa pesquisa dessa e não necessariamente o cara... Não é porque você falou homo que você tem homo na sua casa. Não é porque você falou Coca-Cola que você come Coca-Cola sempre. Então, a pesquisa do caderninho tem um viés muito grande, que a gente não compra por causa disso. Mas o ano que nós compramos, a gente entregava o dobro de audiência no jornal local do que no jornal da Band. O dobro. Então, assim, o jornal da Band dava 7, a gente dava 14 no regional. Isso considerando todo esse dado, esse viés. Imagina se a gente tivesse uma pesquisa eletrônica, certamente o nosso número ainda seria melhor. Então, assim, contextualizando o regional e o nacional, eu acho que é um pouco disso, e com relação ao bolo publicitário, a gente também lançou o portal, porque o único meio que cresceu do bolo publicitário de 2019 para 2020 foi o digital. Então, é uma forma de ter audiência e também de fazer uma captação de verba para os nossos negócios. Bom, Gisele, eu vou abrir aqui para uma pergunta. Tem 2 pessoas aqui, o Felipe e o Alice. Alice, faça você a primeira pergunta, na sequência o Felipe.
Muito boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar com você, Gisele, aliás, Revela. Muito feliz aí pelo trabalho realizado na região do Vale. Quero aproveitar a oportunidade de falar que fui muito bem atendido pelo seu executivo Marcelo, passou todas as informações, exatamente todas as informações sobre as emissoras, sobre as rádios. E aproveitando o ensejo, eu queria tirar uma dúvida. Hoje a Band é a emissora mais regional da região do Vale, litoral, interior, em cima da sua programação? Que tem mais tempo local. A Globo é bem menos tempo, né? Eles têm só um pouco de jornal na hora do almoço, a Record também. Então, o maior tempo local é da Band. São 5h30 por dia de produção de conteúdo voltado à região. Só na televisão. A rádio, a gente tem uma rádio que a gente faz só aqui, que não é rede, é a Rádio Band Vale, produzida 100% para o nosso time. A Rádio Estéreo Vale também é 100% para o nosso time. E a gente tem a Nativa, que é uma rádio de São Paulo, né? Que é rede com a Nativa de São Paulo. É importante essa informação. E aproveitando, você falou um pouco do jornalismo, mas vocês têm um esporte local também, né? É a única emissora que tem esporte na grade da TV local. E aí, como a gente não tem times aqui de primeira divisão, né? Os nossos times de futebol aqui, tadinhos, sofrem um pouco. A gente tem natação, a gente coloca rugby, vôlei, basquete. Então, é um programa de esporte bem diversificado. Desculpa, perdão. Vocês vão retransmitir a Fórmula 1 também, né? Nacional. Isso, dia 28 começa. É isso aí, bacana. A Fórmula 1 foi um gol de placa aí do Grupo Bandeirantes, foi incrível. Sim. Aproveito aí, então, a agradecer ao nosso CEO, o Alessandro, que estendeu esse convite, embora eu tenha acompanhado toda a tua programação também, Gisele. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. É bom te ver também. Fazia tempo que eu não te via por aqui. Que bom. Obrigada pela presença e pelo prestígio aqui de estar com a gente. Prazer é nosso. Felipe. Oi, Gisele, boa noite. Boa noite. Prazer estar falando com você. Na verdade, você meio que já respondeu a minha pergunta, mas eu vou fazer eu vou fazer assim mesmo e emendar com outra pergunta. Recentemente, aqui em Manaus, a gente teve uma reunião com o Ibope, onde estava se falando da nova maneira de fazer a medição de meter e de conteúdo via internet. A pergunta é, existe a possibilidade desse tipo de medição vir para uma praça especial como a Band Vale, por meio do portal? Então, Felipe, é um custo muito alto para o Ibope fazer pesquisa eletrônica aqui no Vale. As emissoras tinham que bancar isso e o Ibope não coloca sozinho, né? Tem que ter todo mundo comprando. E a gente, né, acho que não tem esse orçamento para trazer a medição eletrônica para cá. São 15 cidades, nem Campinas tem eletrônica, mas assim, são só capitais que acabam fazendo. Acho que Campinas tem o Ibope também de People Meter, mas as outras regiões é muito difícil. Não demanda um investimento que, de alguma forma, a gente não prioriza, sabe? Uhum. Tá, a outra pergunta era a seguinte, já que como o Ibope, no caso do São José dos Campos, Vale do Paraíba é uma praça especial, é por meio do caderno, né? Sim. Então, hoje, para vocês ter uma noção mais ampla de como está a programação da Band, seja TV, portal, vai ser medido através dos acessos do Band Vale, do portal Band Vale? Olha, a gente, na verdade, não tem uma medição, né? Não tem. A gente tem um portal que acabou de ser lançado, na verdade, ele tem aí 40 dias. Nosso sentimento, nosso feeling do dia a dia é muito mais em cima da participação das pessoas, do resultado dos clientes, do que a gente enxerga no mercado, porque, na verdade, a gente não tem pesquisa. Isso é um complicador muito grande, porque você vai mesmo no feeling das coisas, né? Então, por meio desse feeling teu e da tua equipe, é dessa forma que vocês vão fazer o perfil de quem acessa o conteúdo da Band? Para ter mais ou menos no portal a gente consegue tudo, né? No digital a gente consegue. Na rádio, por exemplo, eu tenho participação por WhatsApp, por
participação de ouvinte. Então, a gente consegue entender durante um mês, olha, esse programa deu mais audiência quando falou desse assunto ou com aquele assunto, porque eu tive, sei lá, 1.000 participantes ou no outro dia eu tive 500, entendeu? Então, a gente vai com a participação também do ouvinte, do telespectador nos nossos programas, porque a gente chama muitas pessoas para participarem. No jornal, por exemplo, de esporte, que a gente faz o Jogo Aberto, ela fica com o WhatsApp na tela, apresentando com o WhatsApp, dá o telefone, as pessoas participam, ela põe na tela. Então, assim, a gente tem esse movimento de estar perto do telespectador e do ouvinte a partir das nossas ferramentas, porque a gente não compra Ibope e não tem mesmo, né? Entendi. Obrigado, Gisele. Espero conhecer a Band Vale quando eu mudar para aí. Opa! Eu queria chamar o Felipe aqui para contribuir, Felipe. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre essa participação no nosso portal. Você pode contribuir aqui. O Felipe, deixa eu apresentar para vocês. Eu contratei ele agora, tem 1 mês e pouco de Band. Ele é a nossa pessoa, coordena toda a área digital da Band Vale. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, a Gisele, basicamente, aí, o que vocês estavam com dúvida e tal, ela respondeu mais ou menos o que eu falaria. Tô. Então... Gente, esse filme é da TV, da nossa emissora, eu tô em casa. Agora só tem eu aqui só. Mas o que vocês tiverem de dúvida aí sobre o portal, pode mandar. A Gisele basicamente respondeu as mesmas coisas que eu falaria. Fazer uma provocação aqui. Assim, durante muito tempo, o grande problema é que a gente está tentando entender se todo esse feedback que a gente tem aí de pesquisas, de Ibope, se na verdade eles acabam direcionando os conteúdos ou o que a gente acaba colocando. E durante muito tempo, né, eu estive na parte de gestão, controladoria, finanças, né, e o grande desafio que a gente sempre teve foi administrar 3 empresas que existem dentro das empresas de televisão, que é a empresa de geração, a empresa que vende e a empresa que produz. A empresa que produz, ela normalmente produz o que ela bem entende, tá? Então, assim, ninguém vai lá e coloca o Ratinho ou coloca o Datena, porque alguém disse que queria ver o Datena, né? Ou alguém em sã consciência acha que ele quer ver o Datena, por exemplo, um dia às 5 horas da tarde. Assim, se você faz uma pesquisa de público, dificilmente você tem esse retorno. Esse que é o ponto, né? Se a gente fala, vamos fazer um focus group, cara, dificilmente você tem isso, uma inovação. Se a gente busca inovação de público, entendimento, a gente não vai chegar num desenvolvimento de programa. Eu tive a oportunidade de ter uma reunião muito próxima, por exemplo, de Silvio Santos, onde, a inovação do cara é ir lá naquelas feiras de conteúdo nos Estados Unidos e trazer os conteúdos, trazer para cá. E, normalmente, replicar grande parte deles, né? Assim, ou alguma coisa dessas. O que a gente está comentando assim é que, por exemplo, todo esse anseio de a gente buscar essa informação, ou do Ibope, de tudo isso, eu que estou muito perto e a gente está vendo essa transformação digital acontecer, muitas dessa transformação digital está derrubando muitos dos mercados, muitos dos setores, e eles estão tendo que se reinventar. O que a gente está vendo em mídia, telecomunicações, é que também isso, e o Ibope deixou de existir em muitos países da América Latina. Até porque, inclusive, parte da receita está, como a própria Gisele comentou, movimentando para outros canais. O que a gente já começa a perceber é que eu não preciso mais fazer pesquisa, porque quando a gente começa a adotar tecnologias, e eu, por exemplo, tenho soluções que captam no perfil do meu usuário, que está na minha plataforma, por exemplo, eu sei exatamente, num consolidado, que tipo de perfil consolidado eu tenho de clientes na parte da manhã, na parte da tarde,
quais são, por exemplo, os setores que eles consomem, que hora que eles consomem. Mais importante ainda agora no streaming é tentar entender, inclusive, quando eles consomem, que hora que eles estão, por exemplo, a hora que eu colocar os treinos da Fórmula 1, entender quando eles vão consumir isso, que hora que eles vão consumir isso eu vou buscar nos logs desse perfil. Então, é muito mais inteligente direcionar os canhões dos investimentos para essa conectividade da inteligência, e o Felipe aqui extremamente tem que buscar o business case para trazer essas informações, e aí sim a gente começar a redirecionar esse tipo de coisa. Por exemplo, no Stranger Things, por exemplo, que é aquele é um grande case do que o próprio Alessandro provocou. Foi um conteúdo 100% criado, eu não sei, acho que a maioria deve saber, né? Isso foi um caso, né? Foi um conteúdo 100% criado com base nas informações dos clientes do Netflix. Ele jogou isso tudo num grande Big Data, o Big Data construiu, pegou a maioria deles e ele criou uma história, né? Jogou na mão de um produtor, e eles criaram com base nisso para poder testar o engajamento disso. Então, hoje, quando eu entro no meu Netflix, ele joga a lista do meu perfil. Sim. E eu sou obrigado a consumir basicamente o que eu já estou acostumado a consumir. Né? Se eu der azar de fazer 3, 4 pesquisas na sequência de um determinado perfil, essas 3, 4 listas vão direcionar até que eu mude, né, determinada coisa. Então eu vou ficar lá vendo, sei lá, séries. Se eu gostei do Casa de Papel, eu vou ficar vendo séries espanholas e eu vou assistir o Pero que sí, Pero que no durante um bom tempo, né? Então, basicamente, o que até provocando é assim, a importância do digital não é só a plataforma, é o quanto a gente vai manter, inclusive, essas informações. E hoje, a maioria das televisões são tech, são smart. Não tem uma só televisão que não esteja com um login. Não tem uma só televisão que eu não precise mais do Ibope. Né? Que não tenha ninguém aqui do Ibope, porque senão depois eles mandam alguém aqui na minha porta. Mas ok, paciência, vocês não se atualizaram, desculpa aí. Eu já briguei com eles tanto também, Paulo, você não tem ideia. Muito. Ai, De 2000. Aquela pesquisa especial, eu conheço muito a Mel, que é a Melissa, né? Ela é muito minha amiga. Falo, Mel, mas não é possível fazer pesquisa especial aqui no Vale, pelo amor de Deus. E outra, uma vez eu perguntei, como que com tanta tecnologia a gente ainda tem o bendito do caderno que a pessoa tem que anotar? É simples, porque tem muito dinheiro envolvido, ainda estão na mão das agências, ainda tem esse... Nós falamos de 50 e poucos %. Esse mercado vai mudar aos poucos, né? Mas aí cabe também a nosso departamento de novos negócios. Começar a buscar, por exemplo, um Masterchef com 3 canais. Um Masterchef que saia daqui, que vá para a plataforma, da plataforma para o streaming, assim como hoje, parte do que está sendo feito, sei lá, num Big Brother, assim, que já tem essa estratégia de passar pelos canais como um todo. Então agora a gente vai chamar o Rogério para contar isso. Muito bem. Aí, eu não vou dizer que eu tinha isso combinado, porque, na verdade, eu dei foi sorte, que eu fiz a provocação para trazer o Rogério na brincadeira. Vai lá, Rogério. Sua vez. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Você achou que você vinha aqui e não ia participar mesmo. Fala, Rogério. O Rogério é comercial, não é da parte de contatos, não? Ele é diretor da novos Vibra. negócios. Da Vibra. Exato. É verdade, você tinha comentado. Eu sou diretor da Vibra. Boa noite, pessoal. Enfim, acho que eu estou no grupo aí da Band já há 4 anos, eu passei por todas as operações, então fui diretor do Out of Home, do jornal, da TV, da rádio, e agora estou nesse desafio da Vibra de fazer a transformação digital do grupo. Eu acho que tudo que a gente foi falado aqui, e super bem explanado aqui pela Gi, mas acho que o grande desafio do digital e da companhia, na verdade, são alguns pontos. Acho que, assim, primeiro a jornada do consumidor que a gente fala, né? Como é que está essa audiência e como a gente tem que seguir essa audiência, né? E a questão muito de multitelas, né? As pessoas hoje são multitelas. Então, a gente precisa entender qual é esse caminho e as entregas de cada mídia dentro do teu papel como funil.
porque cada veículo tem uma capacidade ali de entrega dentro do funil, né, de consideração, de lembrança de marca, de conversão. Então, o grupo tem essa capacidade, eu estou aqui, né, dentro do digital olhando e pela experiência, como você falou, do MasterChef, é um exemplo de case, né? Ele nasceu pelo programa da TV e ele acontecia às terças-feiras, né? Ele vira uma referência, um produto linear. E a gente percebeu que só o linear já não tinha mais ali, não suportava a audiência, a capacidade. A gente tinha uma necessidade de explorar, né? E a gente jogou isso para o digital. Então, se criou o canal do YouTube, as redes sociais, onde a gente dava sequência à conversa. Quer dizer, a gente saía ali do programa e abria por um diálogo com as pessoas para entender o que estava acontecendo, como que as marcas estavam se comportando dentro do programa, o que as pessoas estavam agindo, né? E aí fomos para o digital, que é as redes, de uma forma, as redes já tradicionais, né? Porque hoje estão vindo outras, como o TikTok, o Quai, Exato. que a gente também tem esse desafio de conexão, né? A gente acabou de lançar um projeto agora, no Jogo Aberto, com a Renata Fã, né, e o Denilson, para ter um novo comentarista no programa. Quer dizer, e tudo acontece no Quai. As pessoas que querem participar de ser um comentarista junto no programa, participar, vai ser contratado através de uma dinâmica que eu chamo na TV, e toda a dinâmica, né, o reality acontece dentro do Quai, que é uma plataforma nova, concorrente do TikTok, onde as pessoas se inscrevem por lá, fazem as provas e voltam para a televisão, né? Então, assim, de fato é uma jornada. O TikTok, a gente está desenhando com o MasterChef a mesma coisa. Como é que o TikTok entra dentro dessa conversa, né? Então, acho que o desafio dos veículos em geral é trabalhar exatamente isso, né? As marcas hoje, e a gente tem muitas discussões aqui, qual é a audiência que eu tenho quando eu falo de esporte, né? A Band é um forte canal do esporte. E as marcas querem comprar quem está lá. Quem são as pessoas que estão conversando com essa audiência, seja na rádio, na TV, no digital. E as marcas querem comprar isso, né? O futuro a gente dizer, olha, eu tenho, sei lá, dentro do esporte eu falo com X milhões de homens que têm 25 anos, que consomem isso, e a Volks tem total interesse em comprar essa audiência. E ela compra esse dado que vai estar na TV, na rádio, no cabo, né, e no digital. Acho que esse é o caminho aí dessa tendência de multiplataforma, né? Isso que você está comentando é muito, inclusive, aderente ao que vocês estão fazendo numa região. Hoje, inclusive, os esportes, e estar muito próximo de cada tipo de esporte, ele começa a migrar, inclusive, para as várias outras multiplataformas, inclusive Facebook, até muita gente fala, o Facebook morreu, tem muito esporte indo para o Facebook, inclusive, por causa da capacidade de monetizar, de trazer as diversas audiências. A gente hoje, por exemplo, Oracle, né, quer dizer, a gente está aqui, por exemplo, no Zoom, muitos sabem o quanto foi a proximidade de uma Oracle para o Zoom, para poder estar no momento certo, a força que a Oracle fez, por exemplo, para comprar o TikTok, para poder apoiar a força, ou seja, tem estratégias, né, para poder estar perto de algumas situações, mas, por exemplo, na regionalização, nós fizemos uma pesquisa em Pato Branco e até próximo de Santa Catarina sobre futsal. A força que tem o futsal coloca em ginásios no sul mais de 2.500 pessoas, onde 60% do público é feminino. 60% do público é feminino e eles acompanham 4 jogos por semana pelo Facebook da Liga Nacional. Então, veja o poder que esse esporte tem. E aí, o quanto que hoje eles são, vamos dizer assim, suscetíveis, né, para não falar outra palavra, mas o quanto eles podem engajar marcas que estejam apoiando, como Tramontina, que está muito lá próximo, contra a própria Ravan. Todo mundo fala do Ravan, que Sim. O cara é uma figura, mas o cara está transformando o Brusque. Ele tem ele criou um estádio CD lá, ele tem um CD, não, sem falar a parte estrutural da própria empresa, mas o que ele está fazendo com a cidade, ele criou um centro de treinamentos, trazendo o esporte, porque hoje o que a gente fala do tal do mundo VUCA, né, que virou volátil, lá no incerto, ele virou um mundo MUVUCA, que ele tem que fazer sentido para o ecossistema, né, que eles colocaram Mindful e Universal, né. Então, eles estão tendo que fazer a própria cidade fazer parte, que foi um pouco do que a Gisele e do que o próprio Rogério estava comentando, né? Então, trazer, por exemplo, Facebook,
fazer, né? Você comentou que o Vale tem, né, times pequenos ou que times que ainda não estão. Eu torço para a Portuguesa, gente. Eu entendi muito o que você falou. Assim, a Portuguesa faz muito tempo que não está. Então, assim, eu acompanho a Portuguesa hoje por um aplicativo da terceira divisão, que acompanha lá a segunda divisão do Paulista, que está no Facebook. Hoje, o meu esporte não é mais acompanhar os domingos o futebol pela televisão. Já mudei o meu consumo hoje. Então, mudou realmente isso. E o que você está comentando do multitela não é mais as minhas filhas. Eu tinha hoje, por exemplo, uma televisão em cada um. Hoje não tem. Então, é realmente esse negócio do engajamento. Então, é aquilo da transformação digital fazendo toda a diferença. Então, hoje a gente está realmente nessa provocação de modelos, tentar criar esse processo que você comentou. E ter, inclusive, apresentadores que saibam mexer com isso, né? Que saibam colocar, que saibam trazer uma pessoa para um chat, para um bate-papo, poder trazer esse cara para esse jogo, como você comentou da Renata Fã. Então, assim, esse e o mais interessante que eu vejo aqui do que eu estou, né? Eu estou há 6 meses nesse projeto do Digital, né? É a capacidade que o Digital tem de ensinar o veículo e as próprias marcas sobre o que está acontecendo, né? É o caso que a gente tem agora um pós-venda de MasterChef. É impressionante como a gente consegue mensurar assim, o que deu certo, de como as marcas usaram as entregas e que para cada entrega, para que, tipo, olha, qual call to action que mais funcionou quando você colocou tal coisa. É impressionante essa capacidade de mudar, né, e de fazer essa entrega personalizada. Eu comentei isso com o Rodrigo no começo, no bate-papo inicial. O quanto hoje um modelo de serviço, que é o que a gente mudou para software, é obrigado a estar atento. O dia que você começou não será igual o dia que vai terminar. Se você está realmente próximo do seu cliente, ele não é igual. Exato. E imagina uma discussão que eu vi do Google, onde a gente vai ter uma tela que a gente combina para se assistir um jogo, e você entra no assunto comigo e a gente abre um chat, que nem a gente está aqui para assistir o jogo e ter uma conversa sobre o que está acontecendo. E aí eu te pergunto se você vai viajar, se você comprou sua viagem, o que você está resolvendo, e você me pergunta se eu fiz matrícula no curso de pós-graduação que eu estou pesquisando. No intervalo vai entrar coisas de viagem para você e para mim sobre educação. Assim, já existe isso. Já existe isso. Existe, exato. As minhas filhas, eu não consigo entender, por exemplo, o que aconteceu com o tal do EAD, com tudo isso, por exemplo, o consumo do ensino para de 18, 19 anos passou para de noite. Então, às vezes, eu acordo 2, 3, 4, 5 horas da manhã, que eu acordo, esse negócio do tarja preta é uma loucura, que faz a gente acordar durante a noite, né? Para quem está em finanças é diferente, né? Para quem está aí no digital, no marketing, né? Sem brincadeira, sem provocar, mas para quem... Então, a gente acorda durante a noite e aí ela está lá. Os Rivotril da vida. Os Rivotril, é exatamente isso. Né? O Vivance, né? A gente tem o Vivance, ele está sempre aqui. Adoro tudo isso. Está sempre aqui fácil, ó. Ele está sempre aqui fácil. Jura, esse tem que tomar de manhã, né? Que é para a gente poder manter o olha só a influência, hein? Mas a brincadeira é que quando você chegar lá no quarto, ela está exatamente nesse negócio. É um jogo que eles têm lá, sei lá, é o antigo stop nosso. Tá um jogo lá, e o jogo é um pretexto para eles colocarem os antigos colegas, todos num grupo, e aonde rola todo tipo de bate-papo. E a hora que você vai ver 4h30 da manhã, eles estão trocando ideia. E claro que eles estão sendo bombardeados por uma quantidade de vendors. Claro que eles estão sendo bombardeados. Então, ela acabou de comprar uma cadeira daquelas de gamers que foi bombardeada por um vendor lá. Então, assim, já existe, isso que a gente está conversando já é uma realidade para essa realidade. Na verdade, a audiência qualificada e a quantitativa, ela já existe desde os anos 80, os anos 90, né? E você, para comprar um espaço na mídia, você sabia em que determinado produto, em que determinado gama e qual perfil a qual você queria atingir. Hoje, você vai pegar o público perfil de um canal livre, é diferente de um Brasil Urgente na Band. Perfeito? Exatamente. Você sabe onde segmentar e onde isso lá atrás já se fazia isso. Eu, Paulo, também, eu já passei pelo Grupo Silvio Santos e fazia parte de compliance. O Paulo sabe a dor de cabeça que o Silvio nos dava com as alterações de programa, né, Paulo?
Não, hoje. Imagina você ter que montar o seu orçamento inteirinho baseado em uma produção própria e ele mandava colocar o Chaves. Exatamente. Então, você E imagina... onde punha o Chaves dava 12 pontos de audiência, né? Punha de manhã dava 12, punha à tarde dava 12. Ele quase derrubou a Ana Maria Braga quando ela chegou na Globo. Quase ela não existe. E hoje, né, eu estou no outro lado, hoje eu virei CEO de uma agência de marketing digital, de mídia, então eu estou vivendo esse outro lado do balcão, justamente fazendo essa prospecção, vendo engajamento, vendo algoritmo, aonde fazer os aportes. E aí eu queria te fazer uma segunda pergunta, então outro tema. Para hoje, você tem, principalmente as redes regionais, essa programação regional, ela trabalha muito com inserção de mercado das empresas locais, das mídias locais, do público local. Então, eu queria até citar um exemplo aqui. Hoje nós temos aqui a Rose. Boa noite, Rose, se você estiver nos ouvindo. A Rose, hoje, ela é dona de uma agência, uma empresa de cosméticos. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Oi, Rose. E ela está lançando até um produto dela. Só que como o negócio dela aqui é mais local, digamos assim, a inserção, e existe esses programas onde você possa fazer essa captação, essa inserção de comercial dentro ou de um programa ser regional ou da própria programação de grade. Como é que você aí, o Rogério, que cuida do tech, como é que vocês fazem esse filtro? Como é que vocês buscam esse mercado regional, que eu imagino que é extremamente importante para a Band Vale, né? Do que ficar só dependendo da captação de mercado, esse estudo de... Perdão. Como é que é feito, Gi, essa captação de mercado interno, esse estudo aqui, como é que vocês buscam receita desses pequenos, médios e grandes empresas da tua região? Olha só, vamos lá. Eu queria só voltar um pouquinho quando você começou falando do público, né? A gente tem uma discussão muito grande com relação ao público-alvo, porque, assim, sei lá, 30 anos atrás, era muito fácil você qualificar, né? Então, você pegava, assim, uma mulher de 40 anos, casada, 2 filhos, dona de casa, ou empresária ou funcionária, né? Hoje em dia, você pega uma mulher ou um homem de 40 anos, ele está no 3º casamento, está na pista, né? Tem filho, não tem filho, escolheu não ter filho. Uma mulher, eu tenho várias amigas que escolheram não ter filhos. Então, assim, a gente tem 2 rádios, eu tenho a Nativa e a Band Vale. As 2 falam com a mulher de 50 anos, mas antigamente a gente falava mulher de 50, classe social A ou C. Hoje em dia, você tem que pensar em comportamento dessa mulher de 50. Porque você tem a mulher de 50 que está viajando, está fazendo um monte de coisa, e tem a mulher de 50 que está lá, dona de casa e tudo mais. Então, tem muita questão de qualificação, tá? Então, a gente tem que sempre prestar atenção um pouco nesse comportamento do consumidor, muito mais do que classe social, faixa etária e idade. Esse é um ponto. O segundo ponto que você perguntou sobre captação de receita e tudo mais. O dinheiro da televisão, hoje, aqui no Vale, representa 85% de dinheiro local e 15% de dinheiro de São Paulo. Então, assim, a gente tem um time hoje, eu tenho vários executivos comerciais, um gerente, um diretor comercial. A gente tem marcas fortes regionais, por exemplo, eu tenho um supermercado aqui que tem aí em São Paulo, que chama Spani Supermercados, vocês devem conhecer, o dono é daqui de São José. A região do Vale é lotada de supermercado Spani. Ele briga de igual para igual com um comercial do Big, com uma campanha do dia, porque ele consegue entrar no ar regionalmente, né? O que a televisão regional proporcionou a pessoa que tem os negócios locais, ele consegue entrar, ele entra no ar tanto no Jornal da Band como no Band Cidade, porque a gente tem break local na programação nacional e na local, e ele briga de igual para igual com as grandes marcas, porque ele está no ar na televisão, e às vezes até com muito mais presença local do que o próprio o cliente nacional. Então, a gente vive muito do dinheiro local. As rádios, a gente tem aí a Rádio Band Vale, que tem... o Rio tem Spani também, olha só. A rádio, a gente tem 30% do nosso dinheiro vem de São Paulo. A rádio, a gente tem uma participação maior de São Paulo do que a televisão, que são as grandes marcas que as agências de São Paulo que programam as nossas rádios, mas, assim, a gente realmente depende 100% do empresariado local.
né, dos shoppings locais, das faculdades aqui, dos empresários regionais, que a gente tem, por exemplo, uma rede de sapato aqui, chama Oscar Calçados, gigante, tem a Farmaconde, são 140 lojas. Nossa. A gente, e ele vai dobrar de tamanho até ano que vem, porque farmácia tá que tá, né? E tem em São Paulo também essa Farmaconde. Farmaconde tem uma na Praça da Sé, na frente da outra Farma, uma na Praça frente da Árvore, na Saúde, tem Isso. algumas. Ele é daqui. Então, assim, a gente tem muita decisão local, a gente exporta também alguma verba para outras praças, que a decisão é local, mas, assim, a gente depende 100% do empresariado local. Ô, Gi, e você sabe que eu sou frequentador do Spani, né? Quando eu vou para o interior do Rio, tem muitas lojas, né? Enfim, e é uma coisa que eu não vejo em São Paulo, mas ele está lá, né? Em umas regiões mais do interior. E eu acho que, se eu não me engano, o Avan, ele começou local também. Eu não sei muito a história dele, mas ele está chegando agora aqui em São Paulo, né? Tem uma loja aqui na Marginal que está sendo pronta, alguma coisa. Eu também acho que a gente dá pouca bola, né? Pro às vezes o local, né? Ou enfim, para quem está em São Paulo, às vezes não imagina o tamanho. Eu trabalhei em São Paulo, né? Acho que a gente aí vive numa bolha mesmo, né? Exato, Gi. Você sabe que uma vez eu fui numa agência que atendia GM, e a gente tem a planta da GM aqui em São José. E aí o cara estava falando de GM, eu falei, mas escuta, você já foi lá na fábrica? Não. Entendi. Quer dizer, não tem um conhecimento real do negócio, né? Então, é meio complicado. Mas tem outro ponto também, que você estava falando de regionalização. A gente tem a Série C de futebol, que a gente transmite em 9 estados no Nordeste. A gente dá liderança no Nordeste, na hora do jogo. Manaus dá liderança de audiência com a Série C. Então, assim, é um produto regional super forte, porque, assim, dos 20 e poucos, o Rogério deve me ajudar, dos 20 e poucos times, acho que 18 são do Nordeste, mais ou menos. Então, a gente tem uma transmissão separada só para o Nordeste e, assim, tem uma venda, uma receita gigante nesse produto e tem audiência enorme, dá primeiro, segundo lugar, com frequência. Muito legal isso. Interessante. Gi, eu tenho uma pergunta aqui, bem rapidinho também. Você vai ficar agora aí no Vale de vez, ou porque você ficou em São Paulo um tempinho, aí gostou daqui também, mas te levaram de volta para aí. Agora você fica aí, como é que é isso? Não, eu tenho uma missão aqui ainda, né? Mas um dia eu volto para São Paulo, porque eu amo essa terra aí, mas eu tenho uma missão aqui de alguns anos ainda. Mas eu pretendo voltar para São Paulo, sim. Legal. Vamos lá. Mais perguntas? Acho que o Arles, né? Isso. Eu queria só aproveitar, acho que não sei se foi o Rodrigo ou o Rogério, cuida da parte da digitalização da Band, e nesse momento aí dessa integração, que eu acredito que vocês estão seguindo aí para o caminho 360, né? Vocês hoje têm o grupo de rádios, tem também as TVs, as locais, e agora com o portal, vindo com força total. Fechadas. Isso. Então, aí a minha pergunta é assim, lá na China, o pessoal tem trabalhado muito, não sei se vocês conhecem o Live Sale, é uma plataforma onde qualquer um pode estar fazendo o seu verdadeiro varejo. Eu sei que vocês na Band Vale também tem o varejo de vocês, né? Embora esse varejo ele é ao vivo ou ele é gravado, o local de vocês? É gravado. A gente vai na loja, grava oferta, é tipo um Shoptime, igualzinho o Shoptime, a gente transmite aqui na região. E seria possível, aí perguntando para o profissional da área digital de vocês, que a gente pudesse, que vocês, obviamente, pudessem implantar na plataforma o ao vivo, como é feito o Live Sale na China, que é o verdadeiro Shoptime, né, mas pela plataforma, e reprisado, talvez na programação de vocês, eu acho que o ao vivo, principalmente para esse tipo de modelo, né, o modelo do varejo, que é um modelo mais atual, né, da internet hoje, eu acho que poderia trazer um resultado extraordinário para os clientes, né? Não sei se isso é possível. Felipe?
Felipe está aí? Oi, tô sim, Gi. Tava ouvindo aqui. Não sei, Felipe, se a gente consegue fazer o digital ao vivo, mas não sei. Talvez tenha que... O mais importante aí é uma adaptação de formato, né? Hoje, como é feito, por exemplo, o da Band Vale, ele é feito de ir aos locais, aí seria a questão de você primeiro fortalecer o seu streaming, principalmente, aí eu acho que seria o principal funcionamento seria em redes sociais, né? Você fazer, por exemplo, uma promoção no Facebook para que as pessoas que estão assistiram no Facebook vão até tal local. As oportunidades de aparecerem as lives de Instagram, lives de YouTube, ou seja, aproveitar a onda das lives e você incluir isso de alguma maneira e na verdade você não pode perder a oportunidade de monetizar e de controlar isso, porque senão seria basicamente o controle disso, né? Seria basicamente como as rádios hoje, até a Gisele pode explicar melhor, elas já fazem esse ao vivo mesmo. Hoje nós estamos ao vivo aqui, não sei onde, quem vier para cá tem e falar que ouviu, tem X% de promoção. Eu imagino bem parecido com isso, mas utilizando mais uma rede social, por exemplo, do que um streaming de TV. Inclusive o nosso programa, depois ele vai para o YouTube, né? O Vale Shop, ele fica no YouTube com as ofertas, então a gente tem um canal no YouTube só para o Vale Shop. Então, o nosso cliente que entra no ar na TV, depois ele vai para o YouTube. Agora, eu quero aproveitar aqui que a gente está falando de outras redes, o Paulo falou do TikTok e tudo mais. Esses dias, eu queria contar um caso para vocês. Esses dias eu estava no Clubhouse, e aí um amigo me chamou lá para cima, vamos perguntar para a Gisele, que é da rádio, não sei o quê. Bom, o cara entrou na sala e perguntou assim para mim: Gisele, você acha que o Clubhouse é a nova rádio? Que incrível, né? E aí eu vim com isso, fiquei com isso na cabeça. Eu acho que assim, a gente vai ter que estar também no Clubhouse. Aí falei para o nosso coordenador artístico, eles vão criar uma sala para que todos os locutores da nossa programação estejam presentes, para que os ouvintes perguntem e interagem com os nossos locutores. Eu achei incrível, porque assim, por mais que você fale com um ou outro ouvinte, é muito pouco. A hora que você bota no Clubhouse, os 4, 5 locutores interagindo com o público, vai ser incrível. Então, assim, a gente usa também das outras plataformas para a gente divulgar e trabalhar a marca da Band também. Então, tem aí mais uma história que a gente está fazendo com o Clubhouse, que é uma novidade, né? A Eratec. Gisele, tem uma pergunta aqui do Roberto. Roberto, você quer fazer a pergunta diretamente a Gisele, por favor? Claro. Boa noite a todos e todas, e Gisele. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu estou em Caxias do Sul. Eu estou no Sul, até falar um pouco assim de Tramontina, a cidade aqui pertinho, Carlos Barbosa. Mas minha pergunta que eu tenho para ti... Carlos Barbosa. Eu pergunto uma coisa, Gisele, quando tu entrou assim na Band agora, com essa plataforma de integração toda digital, tu sente resistência do grupo? E como que aparece essa resistência total? E o que tu faz para superar, para fazer essa transformação digital na empresa? Na verdade, assim, todos os nossos conteúdos, de alguma forma, eles já iam para o digital, só que não organizados, né? A gente tinha aí a página de todos os programas, a gente tinha tanto no Instagram como no YouTube. Então, o Felipe chegou para organizar tudo isso. A gente fez tipo uma cartilha para os nossos apresentadores, porque todos os produtores e apresentadores dos programas, eles que postam os seus conteúdos, né? Juntamente com a orientação do Felipe. A gente fez um manual de boas práticas. E aí ele sentou com cada núcleo, né, uma pessoa da equipe dele sentou com cada núcleo de programação, então com o pessoal do esporte, com o pessoal do programa do jornalismo, o Vale Urgente, e foi mostrando os benefícios de como atuar em rede social, porque o cara tem 20 anos de televisão, pensa. Ele tem, assim, total domínio do negócio, ele faz... um programa, 20 anos de rádio, 20 anos de televisão. Aí chega
uma turma jovem e fala assim para ele, agora você tem que fazer assim, assim, assim no digital. Não é fácil para eles também, né? Então, a gente tem que ver os dois lados. E aí, a gente trouxe as pessoas para conversar por times, por núcleos, e mostramos para ele, olha, você precisa ter mais engajamento, você faz assim, você faz assado. Alguns falam, não, eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero. Aí a gente vai com jeitinho, o Felipe tem um jeito, a gente tem uma outra menina que trabalha na equipe dele também. Então, assim, tem algumas pessoas que têm resistência, sim, é natural, mas tem alguns que estão vibrando. Super legal, eu acho que a gente tem algumas pessoas que estão ajudando, estão dando dicas, né? A gente tem um time bem jovem, né, na tela, então acho que facilita também um pouco, mas os mais antigos têm uma certa resistência e é natural, mas a gente vai convencendo, né? Nada imposto, é tudo trocado, mostrando realmente a importância, e eles são os artistas, né? Então, para eles, quanto mais público, quanto mais curtidas, quanto mais seguidores, e a gente está dando ferramentas para que eles possam crescer nas redes sociais, é super importante. Então, eles acabam, por convencimento, entrando na onda que a gente precisa mesmo, tá? Desculpa, Gisele, mas você tocou num ponto muito importante, né? Porque a linguagem da tecnologia é bem diferenciada da linguagem televisiva, né? São linguagens distintas, né? Sim. E a gente, na verdade, a gente usa o portal para colocar todas as notícias. A gente tem tudo no mesmo lugar. Então, o nosso portal é para que todas as informações da TV e das nossas 4 rádios estejam no mesmo lugar, né? E a gente tem muita agilidade. Então, com o portal, a gente consegue dar notícia até antes de ir para a televisão, já está no portal. E depois a gente ajusta isso. Então, é uma linguagem realmente diferente, às vezes tem que reescrever a matéria. E nós temos um ponto muito interessante. O nosso portal, ele tem notícias em áudio, porque como a gente tem locutores, a gente é rádio, a gente grava as notícias, então você pode ler, mas você também pode ouvir as notícias no nosso portal. As mais importantes estão todas em áudio, então se você está no carro, você pode ir ouvindo notícia da Band. É muito bacana. Bem importante isso para nós. Legal. Paulo, se você levantou a mãozinha, você tem uma pergunta aí, manda ver. Cara, o seu microfone, né, Tô? Aí. Oi. Oi, Gisele, pessoal. Muito legal saber do como vocês estão trabalhando. Bom, eu acho que vocês têm um desafio muito grande de fazer um conteúdo relevante e regional. E vocês lidam com, basicamente, pelo que eu entendi, para chegar nessas 5 horas, com esporte e notícia. Esporte e notícia, hoje em dia, ele gera muita paixão, especialmente nesse momento de pós-verdade que a gente vive, né, que a credibilidade de quem dá informação é questionada. Vocês têm problema de detrator local da marca Band Vale ou do portal? Olha só, a gente tem jornalismo, esporte e entretenimento, tá? Tem um programa de 45 minutos, é uma revista eletrônica, que está há mais de 12 anos no ar. Então, e para se manter um programa regional tanto tempo, tem que ter muito conteúdo bacana, né? Então, a gente tem esse programa que chama Falando Nisso, tá? E a gente tem um programa de sábado que chama Manhã na Band, que é uma gastronomia regional. Então, a gente pega o no MasterChef e fez um programa local. Mas, assim, graças a Deus, a gente tem uma credibilidade muito grande aqui na região, a gente tem jornalistas muito qualificados, né? Os nossos jornalistas vão muito para São Paulo, às vezes você vê uma cara diferente no Jornal da Band, é daqui, porque eles vão cobrir férias da equipe de São Paulo, então a gente tem uma participação muito grande e uma credibilidade, são jornalistas muito qualificados. Então, a gente tem uma certa simpatia do público mesmo, então a gente realmente não sente isso, não. Acho que a Band, nacionalmente, é uma emissora simpática, é uma emissora agregadora, né? Agora, com essa campanha contra a fome, a gente pegou aqui na região, peguei 9 fundos de solidariedade das regiões, hoje, 3 empresas doaram 1 tonelada cada de alimento. Então, assim, a gente está fazendo um movimento muito grande, eu acho que isso sempre foi o DNA da Band, de estar presente na comunidade com ações concretas e não só com informação, né? A gente tem ações concretas e isso
traz credibilidade, traz o engajamento, as pessoas gostam muito. Eu sei que, por exemplo, a gente tem uma emissora em São José e uma emissora em Taubaté, 2 sedes. As pessoas ligam em Taubaté e falam assim, essa é minha televisão, porque a Vanguarda, que é a Globo, não tem sede lá, né? É só o sinal. Então, eles ligam para a gente, porque assim, a gente nasceu em Taubaté, a concessão é de Taubaté, eles adoram a Band, é muito legal isso. Minha família é toda de lá, então eu sei bem, assim, sabe? E essa credibilidade é construída, não é de um dia para a noite. Os nossos jornalistas, o editor-chefe que toca toda a operação, a gente tem mais de 60 jornalistas aqui, ele é um cara que tem mais de 20 anos de jornalismo, fez todos os debates, é uma pessoa de muita credibilidade e muito qualificado. Legal, obrigada. Vamos lá. Quiné, Rose, perguntas? Bom, eu vou fazer uma provocação puxando só para minha sardinha, eu sei que não tem ninguém aqui representante, mas toda essa transformação operacional, José, daí da parte da plataforma, né, do portal e de tudo mais, como é que estão nossos parceiros aí do back-office, né? Ou seja, como é que está o nosso CFO, o nosso controller, eles estão acompanhando esse mesmo... A gente está fazendo a transformação digital igual? Como é que estão os nossos amigos aí? Como é que eles estão? Eles estão acompanhando? Porque, teoricamente, a gente vai ter um volume maior aí não vou dizer de faturamento, mas assim, essa parte de transformação, vão mudar os KPIs, eles também vão ter aí uma modernização financeira em casa também, né? Ou seja, a gestão de performance vai ser diferente, eles não vão mandar mais só a parte conta contábil, centro de custo para vocês, eles vão ter que adaptar essa gestão dentro de casa também, né? Então, vocês vão ter que chamar também aí o pessoal da Band Vale do ponto de vista CFO, controller, gerente, contabilidade, para participar dessa transformação. Eles estão nesse jogo também? Estão no jogo. A gente tem uma consultoria que se chama Aquila aqui e que nos ajuda muito com todas essas KPIs que a gente precisa. Para nós, assim, na Band Vale, não a Vibra, porque a Vibra é uma outra empresa separada do grupo, ela tem caixa separado, tudo separado. Mas a Band Vale ainda não. A gente optou o nosso portal é muito mais uma ferramenta da gente, como eu disse, né, da gente gerar mais audiência para os nossos veículos rádio e televisão, do que um negócio efetivamente separado. A gente já está sendo monetizado, a gente está na programática do Google e tudo mais, e a gente já vende publicidade também no nosso portal, mas, assim, é um dinheiro que ainda não representa muita coisa, até porque nós temos 40 e poucos dias, né? Mas acho que vai crescer, tem um caminho gigante pela frente, mas a gente vai passo a passo. Por enquanto, a gente ainda está dentro do nosso dia a dia financeiro. Mas né? E com certeza, mais cedo ou mais tarde, vocês pensam também em incluir ali um marketplace, ou seja, incluir parceiros, e aí, claro, que aí o pessoal tem que estar junto, ou seja, pensar num processo de compras aí que esteja também digitalmente e evitar fraudes e tudo mais, ou seja, por isso que eu perguntei o quanto que eles aí estão juntos. Esse marketplace, eu acho que já está sendo visto pela Vibra, o Rogério pode falar. A Vibra está junto no jogo. Já está junto, Está pensando no marketplace, Rogério? Já, tem um projeto chamado Na Prateleira, que enfim, está para ser lançado aqui. A gente tem feito já algumas parcerias de licenciamento, como, por exemplo, a gente está falando do Masterchef, para isso direto o nosso marketplace quase em tempo real ali. Então, isso já está sendo desenvolvido, está em teste, e a gente está só aí aguardando o momento certo, tentando trazer outras empresas né, para ter um peso maior na plataforma, mas ela já existe aí, deve ser lançada aí no próximo mês. E aí, provocando o Felipe, né, da parte digital, talvez chegar próximo. A gente viu isso acontecer em outros ecossistemas, tá? A gente faz isso muito quando desenvolve marketplaces do começo, chegar próximo de escolas aí perto das regionais ou de ETECs ou de alguma coisa assim,
para que eles também desenvolvam aplicativos, por exemplo, aproveitando as APIs, alguma coisa assim, para que esses aplicativos possam ser regionalizados ou possam ser do próprio ecossistema de vocês e que eles possam estar aí disponíveis, né? Ou seja, criados da própria região, né? Então, de repente, um app criado fazer um hackathon, por exemplo, na região de vocês e que de repente ele possa estar sendo disponibilizado, algo que possa vir por aí. Às vezes isso é um baita jogo bacana, né? Para incentivar daí, né? Sair, por exemplo, de uma escola bacana daí, ou de uma região, ou sei lá, de algo que venha daí da região. Às vezes incentiva não só a própria plataforma, né, o próprio marketplace, como fazer com que o pessoal esteja engajado nesse modelo. Isso acontece muito nos modelos regionais. O que a gente, sobre isso, né? A gente hoje começou, até o Rogério estava falando sobre a questão da evolução, né? A gente começa fazendo o básico, domina o básico, abre um pouquinho mais o braço, depois abre mais um pouquinho, depois abre mais um pouquinho. E tem duas coisas que são muito legais quando a gente fala do mundo digital. A primeira é que ele é infinito, né? Você acabou de dar uma possibilidade, por exemplo, que seria legal pra caramba. Imagina se, sei lá, você faz uma parceria com o Centro Paula Souza da vida. Aqui a gente tem a gente tem o DCTA também, que é um centro de tecnologia, né? O ITA. Uhum. Imagina se você faz uma parceria com essa galera para eles fazerem alguma coisa que a gente tem a ideia, mas não tem o know-how, e eles consigam desenvolver. E a outra parte é que tudo é mensurável, né? Tudo é mensurável, absolutamente tudo. A gente consegue ter noção. E monetizável, que é o mais importante. Exato. Exato, a gente consegue ter noção de tudo. É isso aí. E assim, esse negócio de abrir o braço, né? Assim, na verdade, a gente só precisa tirar ele da inércia, porque no digital o resto ele vai, e ele vai muito rápido. Um hackathon, você começa ele às 9 horas da manhã num sábado, na segunda-feira tá tudo no seu portal, cara. Esse pessoal é muito ágil. E na segunda tá no portal, a galera tá baixando, a hora que você vai ver, você tem uma quantidade de downloads absurdo, de repente você tá fazendo uma grande quantidade de faturamento, e é um negócio exponencial, às vezes, quando a gente acerta um caminho muito bacana. Exatamente. Por isso que, assim, a gente tá, igual a Gisele comentou aí, temos 40 dias, né? Mas eu acho que se for botar no papel tudo que a gente já pensou que esse projeto pode ser, e que a gente pretende desenvolver aí, é coisa para um ano, a gente ainda vai estar criando coisas, e eu acho que esse é o fluxo mesmo. Com a internet é o que mais me atrai, não existe rotina. Quando a gente começou a falar de internet, de site de notícias, que eu comecei a trabalhar, internet, o site de notícias era o futuro. Agora, se você tem um site que você só põe notícia, você já não se sustenta. É igual nós, você consegue ouvir rádio, assistir TV, as notícias mesmo, a gente já tem que colocar vídeo, já tem que colocar uma foto bonita, porque as pessoas cada vez mais procuram menos. Então você precisa cada vez mais entender como chegar no colo de uma pessoa. E o que a gente está comentando é que, assim, isso realmente a gente começa com uma pauta de manhã ou um conteúdo de manhã, e a hora que você vai ver às 10 horas da manhã, ele está 20 vezes maior, e você fala, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta. Só que você tem que começar a exteriorizar ou começar a trazer o ecossistema ou parceiros para isso poder dar conta. Então, essas ideias, elas têm que ir para o seu parceiro, aí você tem que jogar ela para realmente, como você comentou, para um Paula Souza, fazer aí os seus parceiros de inovação, porque a inovação ela não pode estar o tempo inteiro só dentro de casa, porque senão ela vira backlog, né? E aí a gente começa a não dar conta, e vê os caras mais ágeis aqui do lado, e eles começam a passar por cima, né? Então isso também acontece muito, a gente tem que estar muito atento, que nem sempre é só a gente que vai inovar, a gente consegue trazer parceiros para inovar. É super importante, né? Parceria, a gente não vive sozinho, a gente tem que ter um monte de gente do lado, né? Aí surgem as startups, né, para a gente poder apoiar. Aqui é uma região que tem muita startup, não sei se vocês sabem. Tem um polo tecnológico aqui, que acho que tem muita... acho que a segunda cidade do Brasil que tem mais startups é São José dos Campos. Até por conta de uma área... Tem Embraer, né? Embraer, GM, ITA, então, Johnson, uma área industrial e movimenta muita gente. Então, a segunda cidade do país que tem mais startup.
Depois da região lá de Santa Catarina, né, Florianópolis, aquela região também tem muito ali. Tem bastante, do Roberto, né, Roberto? Ele até comentou lá, né, da região ali do futsal, que eu adoro ali, aquela área lá. Carlos Barbosa, aqueles lugares ali, espetacular, né? Mas... Muito bom. Gente, como é que está o drive aí da reunião? Gisele, vamos avançar um pouco, já daqui a pouco a gente já vai para os finais. Alguma pergunta a mais? Algum comentário de que você não fez assim para a gente? Alguma coisa que você queira falar? Olha, já falei tanto, gente. Acho que está ok, né? Conversamos bastante já. Ok. Acho que deu, né? Como é que está aí? Eu vou colocar aqui meu telefone. Legal. Peraí, não. E, sei lá, de repente vocês quiserem, a gente fala pelo WhatsApp. Foi aí, não? Vou ver se foi. Não, aqui para mim não. Será que você mandou individual para... Não sei se você mandou para alguém ou para... Ah, peraí. Ou se não, você me passa, eu digito aqui, gente. Tem o seu telefone aqui também. Acho que agora foi. Agora foi. Estou à disposição. Quando forem para Ilhabela ou para Ubatuba, parem em São José dos Campos. Quando forem para Campos do Jordão, parem em Taubaté. Me avisem que vocês vão conhecer a nossa emissora. Que legal, que legal. Recebê-los aqui, viu? Eu quero conhecer. O dia 7 de abril eu estou chegando aí já de mudança. Opa! Você vai mudar para cá? Sim, tô mudando para aí. Ai, que legal! Nossa, vai lá comigo, por favor, meu convidado. Gisele, você fica em Taubaté mesmo, é isso? Eu fico em São José e Taubaté, fico nas duas cidades. Tá. Eu tenho clientes aí. Ah, é? Uhum. Eu atendo a Mega Vale, atendo a Nilvini. Ah, que legal. Como é que é o nome da sua agência, Rose? Tirei o som porque a minha cachorra estava latindo muito. Não, eu tenho uma distribuidora de cosméticos. Ah, que legal. Muito bom. Aí você eu trabalho na Mega Vale, você vai lá dar oi para mim. Isso, aí eu te dou um oi e a gente vai lá bater um papo. Depois você me aciona aí no WhatsApp. Legal. Adiciono sim, pode deixar. Ah, legal, gente. A Rose é uma parceirona nossa. O site Clique Mais Beleza é dela também, do grupo CKP, distribuidora. Então, há 20 anos no ramo, distribuindo produto cabelo. E Rose, depois você tem que mandar lá para a Gia o novo shampoo que você está lançando, para ela poder testar esse negócio, tá? Ah, legal, Rose. Com certeza, quando tiver tudo pronto, eu vou estar distribuindo aí para os amigos para ter o feedback, ver se vocês gostaram, tudo direitinho. A gente tá saindo do forno, logo, logo está tudo pronto. Nós criamos uma marca de shampoo, nós já estamos há 2 anos no mercado, né? Nas principais lojas, inclusive tem aí, tanto em São José quanto em Taubaté. Qual que é a marca? É a Kiron. Ah, legal. Eu conheço uma dona de uma indústria também de cabelo, a Thaís, né? Ela é da... Agora eu não vou lembrar, depois eu te conto no WhatsApp. Não, perfeito. Não, mas foi um prazer, Gisele. Muito obrigada, viu, pelas informações. Adorei te conhecer. Igualmente, legal. Obrigada pela presença aqui. Obrigada. E Gisele, eu aqui à frente da Heaven Media agora, né, como CEO da Heaven Media, da Heaven Group, com certeza nós vamos nos contatar para fazermos inserções aí, para buscarmos programação no Vale aí, com certeza, no futuro bem próximo, a minha equipe aqui vai entrar em contato com você para que possamos fazer divulgações aí, será um prazer formar essa parceria aí. Muito bom. E eu estou sempre em São Paulo, vocês não sabem a coincidência, eu estou chegando em São Paulo, no JK, quem eu vejo sentado tomando champanhe? Rodrigo, não é possível. Qual a chance da gente encontrar no shopping, né? Quando você falou champanhe, só podia ser o Rodrigo. Não, era um vinho. Na verdade, era um vinho, mas era um vinho mais assim, espumante. Chiquérrimo. Na verdade,
eu tava com a minha amiga Camila. E também é minha amiga. Que é sua amiga, que a gente está no mesmo grupo lá. Ela que fez o convite, aí fui, né? Quem conhece a Camila que sabe, né? O convite dela só podia ser ali também. E aí vi assim a Gi. Pô, e a Gi tinha reunião no mesmo espaço que a gente estava, né, Gi? Pois é, exatamente. Aí eu saí da reunião, fui lá com vocês. Foi lá, a gente bateu um papo. E assim, presencial, né, gente? É outra coisa. E tomando um vinho ainda, presencial, aí a coisa fica melhor ainda, né? Poxa, mas eu estou sempre em São Paulo. Semana que vem devo ir de novo, que eu tenho médico aí. Eu tenho muita coisa aí para fazer. Então, vira e mexe, eu estou aí. Poxa, uma hora, Gi, a gente pode combinar aquela ida na Band, eu não sei como é que tá aqui, mas enfim, se pode também, nem sei se pode, mas aquele tour lá é uma coisa interessante ainda, tá? Ah, não, assim que acabar essa bagunça toda aí, a gente vai, porque os estúdios não pode entrar ninguém por causa do elenco, tem todo um protocolo aí, mas assim que a gente conseguir, vocês são todos convidados, é muito legal lá, conhecer os estúdios, acompanhar um programa ao vivo, de repente. Aliás, Gi, eu te conheci pelo grupo, o Meetings, né? Que você conheceu a Camila através de alguém. Eu não lembro também. Foi um rapaz da televisão, não foi? Foi. Eu não lembro o nome dele agora, mas uma coisa aí, enfim, os acasos. Ele é pai do Felipe, que era do CQC. Andreoli. Pô, a gente... Isso, exatamente. Tomou café com o Andreoli aí. E aí, acho que você entrou no grupo também. A Camila foi lá na TV, né? Isso, ela esteve lá comigo. Ela esteve lá, era para eu ter ido aquele dia, acabei não indo. Mas ela me contou tudo, né? Então ficou fácil chegar em você depois. Legal, muito bom. Bacana. Eu quero agradecer também o Paulo Guiné. Guiné, você já é aqui o nosso irmão, né? Super obrigado. Paulo, eu conheço o Mário aí da Oracle. Conhece o Mário, o Tilé? Não. Qual deles? Marido da Ana. O marido da Ana. Aqui, assim... Ela trabalhou agora, aqui, né? Agora, é verdade. Agora você pode dizer que você conhece o Paulo Guiné também, né? Estamos aqui. Por favor, estou à disposição, né? Para o Felipe, o Rogério também, o que vocês precisarem, tenham aqui à disposição. E aí todos aqui já sabem que quando a gente está aqui junto com o Rodrigo e com o Eter Clube, a gente se torna aqui realmente mais do que um grupo aqui, acho que é colegas, e a gente vai tentando se apoiar. E realmente, como o Rodrigo colocou, eu me sinto em casa e gosto de estar aqui, porque eu acho que a gente, além de fazer essa reunião, a gente acaba aprendendo muito, trocando ideia. E muito legal. Suas contribuições foram muito bem-vindas. Gostei muito de bater papo com você. Muito obrigado, eu também. E é sempre bom a gente voltar. Como diz a minha esposa, né? Eu sou padrinho de casamento do Leão Abravanel, eu tive durante muito tempo, passei 5 anos no SBT, e ela costuma dizer que ela não entende até hoje porque eu ainda não voltei para o negócio, né? Porque, gosto muito da área. Tem 2 coisas que eu gosto: panificação e mídia e televisão. E estamos aqui na Oracle, né? Culpa do Vivance, culpa dos Tarja Preta, e a gente vai ter o que fazer. Rivotril. Vou mandar depois para você. Eu tenho os cachorrinhos, tudo quanto é os negocinhos dos Rivotril. Não, é um cara dançando, sensacional. Boa. Legal. A Gisele, então, o Rogério e o Felipe, e a todos, né? A Rose, que está aí, a Alessandra, outra vez, o Jean, que está aí, Danilo, todos que estão aí, o Roberto, lá no Sul, o Felipai, que está aí. É Felipai? Eu tinha um colega que está aqui que é Felipai, mas é o Felipe, então. Então, beleza. Felipe, Paulo Neto e todos, beleza. Pessoal, obrigado, boa noite. Valeu. Rodrigão, mais uma vez, sensacional. Valeu. Já tem mais, o Paulo. Obrigado, viu, gente? Calo aí. Obrigado, Alê, mais uma vez, aí, e tá comigo nessa coordenação. E, aliás, eu tô escolhendo, viu, Paulo? Uma hora é você, uma hora vai ser a Gi, uma hora vai ser o Neto.
E assim vai, agora é assim. Tá bom, estamos aí. Ah, vocês vão ser escalados para coordenar. Eu vou ficar ouvindo agora. Eu tô acostumado a ser escalado aqui, ó. Tá vendo? Ai de menina, sensacional. Está acostumado a ser escalado, é tudo que a gente mais faz na vida. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, Gisele, por ter aceito o convite. Um prazer enorme falar com você. Os amigos aqui, Jean, Paulo, Rose, né? Agradecer ao Rogério e ao Felipe pela disponibilidade também. E boa noite, Gi. Logo faremos contato e vamos firmar uma Legal, parceria. Alessandro. Aguardo você. Gente, uma ótima noite para todos, Boa viu? noite, Gi. Obrigado de coração pelo seu tempo, hein? Cuidem-se, pessoal. Pessoal, boa noite aí, valeu. Obrigado, Tá, Rogério. boa noite. Valeu, Rogério. Falou. Valeu, gente. Obrigadão. Boa noite. Valeu, Abraço. boa noite também para todos aí. Obrigado. Tchau. Valeu, Jean. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigo. Boa noite. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.